Olá a todos, olá a todas. Então, voltando aí com a nossa aula, pessoal, nós vamos continuar aqui mesmo na época que a gente estava, vendo a segunda parte, né? Nós vimos o Império Bizantino e agora a gente vai estudar as características do Império Árabe. Né? Para quem é bem informado e sabe que a religião muçulmana é a religião que mais cresce no mundo atualmente. Né? Uma religião que tem um peso muito forte na cultura, na história mundial, né, ao lado do cristianismo, ok? Então vamos ver as características desse império, o Império Árabe, o império que foi o berço da religião muçulmana, ok? Então vamos lá. Onde é que tudo começa? A história dos muçulmanos, onde é que começa? Começa na Península Arábica, pessoal, ali ao lado da África, né, que está bem na divisão entre a África e a Ásia, a famosa Península Arábica, uma região desértica, predominantemente deserto, só que tem oásis. Como era complicado viver naquele período, e até hoje é complicado viver lá por causa dos desertos, as cidades, as principais cidades, elas vão se localizar na parte litorânea, ok? Então, pegando ali o Mar Vermelho, o Golfo da Arábia e tudo mais. As principais cidades são na parte litorânea, né? Então, digamos que isso aqui seja a Península Arábica, as principais cidades ficam na parte litorânea. E no centro, né, na parte desértica, tinha alguns poucos oásis que eram habitados pelos nômades. Então, viviam nas cidades a parte da população sedentária, né, e alguns povos viviam na parte central, na parte desértica da península, né, e eles eram chamados de beduínos. Então, nós temos aí dois tipos de pessoas que viviam naquele período aí. Nós tínhamos os beduínos, que viviam na parte central, na parte desértica, migrando de um lugar para o outro dentro da península. E nós tínhamos as tribos urbanas, que viviam nas cidades que ficavam na parte litorânea da Península Arábica. Okay? Então, quem eram os beduínos? Eram nômades, dedicados a saques, né? A tropas de comerciantes iam cruzar o deserto, os beduínos iam lá e assaltavam eles. Dedicados a saques, habitavam o deserto, migrando de um oásis para o outro. O oásis, só lembrando, que é uma parte fértil no meio de um deserto. E as tribos urbanas? Habitantes das margens do Mar Vermelho, nessa parte aqui do Mar Vermelho, ou ao sul da península, ou seja, na parte de baixo da península. Dedicavam-se à agricultura e, acima de tudo, ao comércio. O comércio, pessoal, é uma das marcas principais do povo árabe. Até hoje eles se destacam por ser pessoas com comércio muito forte, pessoas que têm a veia para vender, para comprar, são pessoas que negociam muito bem. Dedicavam-se à agricultura, acima de tudo ao comércio, formaram as principais cidades da região, Meca e Yatreb, que nós vamos falar mais à frente a respeito delas. Meca e Yatreb eram as principais cidades da região, principalmente a cidade de Meca, que até hoje é considerada uma cidade sagrada, ok? Quem era que mandava nelas? Os sheiks, né? Os sheiks, até hoje existem as pessoas que têm esse título. Os sheiks são as pessoas que governam as cidades, ok? Então, tínhamos os beduínos que viviam no interior da península, na parte desértica, e na parte litorânea nós tínhamos as cidades, perto do mar, região mais plana, dava para você fazer agricultura e também fazer as feiras para você viver do comércio, ok? Por que Meca era tão importante? Lá era o centro comercial daquela região. Lá era o centro comercial da região e, além de ser o centro comercial, era o centro religioso. Lá em Meca existia um templo onde as pessoas de toda a península iam para lá para adorar os seus deuses, para prestar culto aos seus deuses, deixar as suas oferendas, as suas ofertas. Então, Meca era uma cidade de peregrinação comercial e também de peregrinação religiosa. Então, tanto pessoas iam para comprar, como também para prestar cultos aos seus deuses. Então, era uma cidade muito rica e muito importante. Os sheiks que viviam lá, né, as pessoas que mandavam lá, eles eram até da tribo dos Coraixitas. Os Coraixitas eram as pessoas, os comerciantes que administravam Meca. Eles
viviam e dependiam desse aparato religioso e comercial que a cidade proporcionava. Então, lá tinha a Caaba, né, que era um cubo, vou mostrar uma foto para vocês terem noção como era, a Caaba, o cubo sagrado, ou pedra sagrada, onde lá tinham o depósito das imagens dos deuses politeístas. Então, todas as tribos da península viajavam para Caaba para adorar os seus deuses. Então, observe, nesse primeiro momento da aula, nós estamos falando de que a religião lá era politeísta. Não esqueçam disso. No início da aula, eu estou falando para vocês que lá eles eram politeístas. Eram politeístas. No início de tudo, né? Quando existiam os beduínos e as tribos urbanas, eles eram politeístas, adoravam a vários deuses, e esses deuses eram adorados na Caaba, que ficava localizado na cidade de Meca. Ela era administrada pela tribo dos Coraixitas, né? Existiam mais de 300 tribos ao longo de toda a Península Arábica, e lá cada um tinha suas cidades, tinha os seus desenvolvimentos. Então, os Coraixitas mandavam em Meca e dependiam do politeísmo para manter sua riqueza, porque era o politeísmo que fazia com que os turistas viessem para a cidade para comprar e para fazer as suas rezas. Ok? Ó, tá aqui a Caaba. Até hoje ela está de pé, né? É o cubo sagrado. Essa imagem que a gente pode ver, tá aqui uma imagem mais aproximada, é um cubo. Antigamente ela era oca e você entrava e lá tinha as imagens de vários deuses, dos deuses de todas as tribos, ok? E a partir desse momento que a gente vai falar desse rapazinho aqui, ó, Maomé, o profeta Mohammed. A pronúncia correta de Maomé é Mohammed, ok? Só que quando a gente abrasileiriza o negócio, fica Maomé. Mas lá ele não é chamado de Maomé, é Mohammed. É tanto que a maioria dos homens muçulmanos tem no início do nome o Mohammed. Então é Mohammed Ali, Mohammed alguma coisa, Mohammed Bruno. Eles sempre colocam em homenagem ao profeta dessa religião que vai surgir a partir de agora, quem vai ver, Mohammed. Podem reparar bem, quando você está vendo pessoas árabes falando que eles vão dizer o nome, a maioria dos homens começam com Mohammed, que é a pronúncia correta da palavra Maomé. Maomé ele era de uma família de comerciantes, pessoal. Ele era de uma tribo de comerciantes, viajava muito com seus tios para fazer compras, viajava para a Ásia Menor, ele viajava pelo Egito, ele viajou por várias partes do mundo naquele período como um bom árabe que vivia comprando e vendendo. E aí ele teve contato com várias outras religiões. Ele teve contato com o cristianismo, ele teve contato com o judaísmo. E o que é que o cristianismo e o judaísmo têm em comum? São religiões monoteístas. Só lembrando a vocês, no início eles eram todos politeístas. Surgiu Maomé e em uma viagem até Israel, a cidade sagrada para os cristãos, né, e judeus, de acordo com o livro sagrado deles, ele vai ter uma revelação, né, do anjo, de um anjo vai aparecer para ele e vai dizer que ele vai ser o profeta de uma nova religião onde deve se adorar somente a um Deus, que é Alá. Alá em muçulmano é a palavra Deus, né? E aí ele vai chegar de volta lá em Meca, na cidade onde ele comprava e ele vivia com seus parentes, e vai dizer, ó, tive uma revelação de Deus e que nós devemos adorar somente a um Deus, que é Alá. Alguns historiadores dizem que ele pegou essa influência aí, pessoal, do judaísmo e também do cristianismo. Okay? Ele teve contato com duas religiões monoteístas e aí ele teve base para formar a teologia muçulmana, que é uma religião monoteísta. Okay? Então, ó, Maomé, vamos falar mais sobre ele aqui. Já falei o contexto histórico, ele teve a revelação, então é tanto que a cidade de Jerusalém ela é sagrada para as três religiões monoteístas do mundo, ela é sagrada para os cristãos, porque foi lá onde Jesus foi crucificado. Ela é sagrada para os judeus, porque é lá onde tinha o templo de Salomão, lá onde eles esperam a vinda do Messias. E ela é sagrada para os muçulmanos, porque foi lá onde Maomé teve a revelação. Em 610, ele vai ter a revelação.
só há um Deus que é Alá e Maomé é o seu profeta. Essa foi a revelação. E aí ele vai chegar na Península Arábica com essa nova doutrina, né, de que as pessoas estão erradas porque elas devem adorar somente a um Deus que é Alá. Ó, então quem foi Maomé? Membro do ramo pobre dos coraxitas, das pessoas que governavam Meca, né? Profeta que segue linhagem genealógica de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Se vocês lerem o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, todos os personagens bíblicos estão citados lá, pessoal. Todos os personagens bíblicos. Jesus, Moisés, Abraão, Noé, entre outros. Por quê? Porque Maomé, quando foi escrever o Alcorão e os outros teólogos da religião, eles pegaram muita coisa da Bíblia, pegaram muitas coisas do Antigo Testamento, muitas coisas da Bíblia, e eles relacionaram o cristianismo e o judaísmo com a religião muçulmana. Então, Jesus, Moisés, Abraão, Noé, Paulo, enfim, todos os personagens bíblicos, de acordo com o Alcorão, fazem parte dos profetas que Alá deixou na terra. Então, Jesus, ao contrário do que é visto pelos cristianismos como filho de Deus, para Maomé e para a religião muçulmana, Jesus foi um profeta. Jesus foi um profeta de Alá, né? De acordo com o Alcorão, existiram 24 mil profetas. Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, os personagens bíblicos foram apenas profetas, ok? Que foram enviados à terra. E Maomé, o principal deles. Maomé vai ser o principal deles, porque foi Maomé que recebeu a revelação de que só há um Deus que é Alá e Maomé é o seu profeta, ok? Quando ele chega com essa nova doutrina, os coraxitas, os comerciantes de Meca vão expulsar, pessoal. Não vão querer que ele ensine isso. Por quê? Porque eles dependiam do turismo religioso para manter suas riquezas lá em Meca. Então, quando chega Maomé, vocês estão tudo errado. Esse negócio de adorar muitos deuses está errado, vamos adorar somente a um Deus. Ou seja, todas aquelas tribos que visitavam a cidade vão ter que parar de visitar, porque o politeísmo agora era condenado. Então, o que é que vai acontecer? Ele chega com essa nova doutrina, ele vai sofrer uma forte oposição e repressão e será expulso da cidade de Meca. Quando Maomé é expulso da cidade de Meca, nós vamos chamar isso de Hégira. A fuga de Maomé, nós chamamos de Hégira. E é a Hégira que marca o início do calendário muçulmano. O que é que marca o início do calendário cristão? O nascimento de Jesus Cristo. O que é que marca o início do calendário muçulmano? A Hégira. E ela aconteceu quando, Bruno? Em 622. Então, se você quiser saber em que ano os muçulmanos estão, é só você pegar o ano atual do calendário cristão, do calendário gregoriano, menos 622, que aí vai dar a data, né? Porque eles começaram já depois. 622 é a data inicial para eles. Então, a partir do ano 622 no calendário cristão é o ano que eles começam a contar os anos dele, ok? Então, foi a fuga de Maomé e os seus seguidores. Eles fugiram de Meca, fugiram da cidade de Meca para a cidade de Yatreb, que atualmente não se chama mais Yatreb, se chama Medina, que significa a cidade do profeta. Ok? Então, Yatreb se tornou a cidade de Medina. Então, a Hégira, em 622, marca o início do calendário cristão, né? A população local, lá de Medina, ou Yatreb, é convertida. E aí, depois que Maomé tem todo um apoio popular e militar, o que é que ele vai fazer? Ele volta para Meca para destruir os deuses que estavam lá na Caaba e, através da sua jihad, a sua guerra santa, o seu esforço coletivo, ele vai ensinar isso, de que devemos até, se for preciso, matar ou morrer, né, em nome da religião. E aí ele vai proclamar a primeira jihad, ou seja, a primeira guerra santa, o primeiro esforço para converter toda a península. E ele vai conseguir, vai chegar lá em Meca, vai destruir os deuses politeístas e a Caaba vai representar agora Alá, vai representar Alá. Okay, ó. Então, em 630, ele retorna a Meca com um exército, né, formado pelos novos convertidos na religião dele, né,
vão destruir as divindades politeístas de Acabe, vão perdoar aqueles que perseguiram ele em 622, né? E a Península Arábica é completamente convertida ao islamismo. Então, o primeiro passo da expansão muçulmana é a conversão da Península Arábica. Em 632 ele morre, e aí vai ter as disputas para saber quem vai ser os sucessores de Maomé, quem vai ser as lideranças que vão governar a religião muçulmana. As pessoas que vão governar são chamados de califas. Os califas continuam a expansão do islamismo. Então, califa é o nome daquele que vai ser o sucessor de Maomé. Qual foi o primeiro califa? Olha o nome da criança. Abu Bakr. O Abu Bakr era sogro de Maomé. Depois que Maomé morre, ele assume o controle, né, para dar as rédeas do avanço da religião. Quais eram as motivações que eles tinham aí para crescer essa religião? Crescimento populacional, né, aumentar a população, né, e também aproveitar e buscar novas terras, já que a Península Arábica é uma região desértica, é muito complicado de viver lá. Mas qual era a justificativa ideológica? Era a jihad, a guerra santa. Maomé ensinou nos seus ensinos que o esforço deve ser total para que a religião muçulmana ela venha dominar todo o mundo. Então, o plano central da religião muçulmana é converter todo mundo a Alá. Okay? E a partir daí, a partir da Guerra Santa, da Jihad, eles vão ter amplas conquistas territoriais, vão conquistar o norte da África, a Península Ibérica, né? Então, Portugal, o país que colonizou o Brasil, foi colonizado antes pelos muçulmanos. É por isso que até hoje nós temos na nossa língua palavras de origem muçulmana, como alface, palavras que geralmente começam com AL, com al, são palavras de origem muçulmana. Então nós temos alface, estamos lembrando alface e oficina também. Oficina é a palavra muçulmana. O Império Persa, conquistaram o Império Persa, conquistaram a Índia e conquistaram o Império Bizantino, que foi o primeiro tópico da nossa aula, lá no vídeo anterior. Okay? No século XIII, as conquistas eram tantas que eles já tinham uma conquista territorial comparável ao antigo Império Romano. Era gigantesco. Okay? Observe aqui nesse mapa, pessoal. Eles começaram só na Península Arábica, né? Lembrando que aqui no meio eram os beduínos, que viviam na parte do deserto. E aqui, na parte litorânea, ficavam as cidades, ok? Principalmente nessa parte aqui e nessa parte aqui. Banhados pelo Mar Vermelho e o Oceano Índico. Então, Maomé começou a espalhar a religião nesse sentido aqui, até onde ele viveu, toda a Península Arábica foi conquistada, e depois os seus califas, né, o primeiro califa conquistou isso aqui, o segundo e tudo mais. Então, olhe só a extensão, né, do Império Árabe até o ano 750, até 945, hoje ela é muito maior. É claro que a Península Ibérica depois foi conquistada, né? Se vocês lembram bem do Reino dos Francos, a Batalha de Poitiers, ela aconteceu aqui, pessoal. Né? Então, os muçulmanos vinham crescendo, chegaram na Península Ibérica. É tanto que essa parte aqui, onde a Europa é bem próxima da África, é chamada de Estreito de Gibraltar, porque o primeiro árabe a cruzar e sair da África e chegar na Europa se chamava Gibraltaric. E aí colocaram o nome desse Estreito de Gibraltar em homenagem a ele. E a Batalha de Poitiers foi o que impediu o avanço da religião muçulmana por toda a Europa. Se não fosse a Batalha de Poitiers, né, vencida por Carlos Martel, com certeza toda a Europa teria sido islamizada. Beleza? Ó, hoje existem duas divisões dentro dos muçulmanos. Existem os sunitas e existem os xiitas. Qual a diferença entre eles? Os xiitas, pessoal, são a parte mais radical, é a parte que leva as coisas mais ao pé da letra dos ensinos. Né? Eles acreditam que o livro sagrado deles é apenas
o Alcorão, né? E observe que eles estão na menor porção. Os xiitas são esse verde escuro aqui. Então eles estão mais relacionados aqui na parte do Oriente Médio. Eles não se espalharam tanto. Já os sunitas é a parte mais moderada dos muçulmanos. Por ter uma postura mais moderada, de tolerância, eles se espalharam e hoje eles têm muito mais terras, né? Se espalharam por muito mais regiões no mundo do que os xiitas. E outra, os sunitas, além do Alcorão, eles também acreditam na Sunna, que é um outro livro de ensinamentos feitos pelos seguidores de Maomé. O Alcorão tem os ensinamentos de Maomé e a Sunna são outras interpretações do Alcorão. Então, pessoas que andavam com Maomé escreveram também. E esses escritos também são aceitos como livro sagrado pelos sunitas. É a Sunna. Daí o nome. Sunitas acreditam na Sunna. Os xiitas não. Os xiitas acreditam e levam ao pé da letra apenas o Alcorão ou Corão. Então, a unidade religiosa deles, pessoal, é muito forte. Muito forte, né? Tem apenas essa divisão de xiitas e sunitas, mas a base religiosa deles é a mesma. As características são praticamente as mesmas. Politicamente, é fragmentado, né, o Império Árabe. Por quê? Porque, como é muito grande, volta aqui no mapa. Como é muito grande, então existe um califado aqui, existe um califado aqui. Hoje é dividido em vários califados. Cada país tem o seu líder. Então não existe uma autoridade central muçulmana no mundo. Não existe o Papa. O Papa ele é a autoridade central católica do mundo. Já nos muçulmanos não. Não existe um Papa. Existem os califas, né? As pessoas, os ayatolás, as pessoas que representam o poder, mas cada um em sua localidade. Ok? Então é por isso que a política é fragmentada em vários califados. Alguns traços da cultura muçulmana aí, alguns legados que eles deixaram para nós. Assimilaram valores de outros povos, o hinduísmo, os persas, características dos chineses devido à proximidade, né? E também dos bizantinos. Fizeram a tradução e a conservação de várias obras clássicas, como as obras de Aristóteles e Platão, que vocês estudam em filosofia, né? Filosofia grega. Na medicina, o principal nome é Avicena. Tá aqui até uma gravura dele, Avicena. Por que ele é tão lembrado até hoje? É referência mundial até o século XVII, com seu compêndio sobre o corpo humano. Então, Avicena ele dissecou vários corpos, ele estudou o funcionamento do corpo humano e até hoje ele deixou esse legado aí na medicina mundial. Na matemática, o que eles deixaram para nós? Os números arábicos, que é os números que a gente usa hoje, né? O zero, que antigamente não existia um número para representar o nada, né? Então para multiplicar, né? Quanto mais zeros na direita, aumenta o valor, os zeros na esquerda já vai ser sem valor, né? Avanços na trigonometria e na álgebra, coisa que vocês vão aprender muito bem aprendidos com o nosso dinossauro Ranieri, ok? Na física, os fundamentos da óptica, eles desenvolveram a óptica, coisa que vocês vão estudar com Pedro Bandeira, o professor que só chia quando está dando aula, ok? Só voltando aqui, na química, da professora Adriela, professor Alisson. Química, descrição dos processos de destilação, filtração, sublimação, desenvolvimento do carbonato de sódio, nitrato de prata, ácidos nítricos, sulfúricos e álcools. Tudo isso aqui é inglês para mim. Vocês vão aprender com os outros professores. Todas essas descobertas para tentar criar a pedra filosofal, né? E o que seria a pedra filosofal? Os alquimistas, antigamente, que era o nome dos cientistas e filósofos, eles sempre buscaram descobrir a receita da vida eterna. Sempre. Isso era uma das coisas que mais impulsionavam as experiências naquele período, era a busca da vida eterna, né? O elixir da longa vida. Até hoje estão tentando aí, mas ninguém achou não. E na arquitetura? A arquitetura árabe, pessoal, ela é muito peculiar. Você bate o olho em uma coisa árabe, você já sabe que aquilo ali é uma arquitetura árabe, né? Esse formato aqui nas portas, essas torres, até hoje
Os templos muçulmanos têm essas torres, porque é das torres que saem as orações. Lembrando que na doutrina muçulmana você é obrigado a orar 5 vezes por dia e com sua cabeça virada sempre para Meca. Para que lado Meca está no mundo, você tem que saber para você orar com a cabeça apontada para Meca. Você não pode beber carne de porco, não pode ingerir nada com álcool. Na religião muçulmana não pode beber bebidas alcoólicas, não pode comer carne de porco, carnes impuras. Tem que orar essa quantidade de vezes por dia e tem que pelo menos e uma vez na sua vida visitar a Kaaba. Se você tiver condições financeiras de visitar a Kaaba e não fizer essa viagem ao longo da sua vida, você está cometendo um pecado muito grande. Ok? Então, na arquitetura tem as cúpulas, arcos em ferradura, esses arcos aqui, decoração com motivos geométricos e vegetais, traços que representam folhas, tipo coisas relacionadas a galhos e a folhas. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus.